Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula vamos dar continuidade ao estudo das técnicas e peculiaridades da redação jurídica. Nas aulas passadas estudamos sobre as definições, características e a estrutura da petição inicial e da contestação. Esses documentos processuais geralmente são escritos por advogados, que o fazem representando as partes, autor e o réu. A partir dessa aula, vamos estudar documentos que são redigidos por um juiz. O primeiro e o mais conhecido deles é a sentença. Bom, podemos dizer que a sentença é a materialização da decisão que o juiz competente profere num caso concreto. É por meio dela que o juiz demonstra de forma fundamentada o seu julgamento e decisão sobre o litígio que estava sob a sua jurisdição. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 203, traz uma definição de sentença dizendo que se trata de um pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Em outras palavras, é o momento final do processo que encerra a execução e dá uma solução para as partes. Ao analisar as pretensões do autor e as impugnações do réu, o juiz, com base na análise dos fatos relatados, na apreciação das provas e na legislação vigente, irá dar a cada uma das partes o que lhe é de direito, justamente através de uma sentença. De forma geral, há dois tipos de sentença: sentença de mérito e sentença terminativa. A sentença de mérito, como o próprio nome já diz, ocorre quando o juiz realmente aprecia o que o autor pediu ao propor a sua ação e que o réu impugnou, decidindo em favor de uma das partes. Já a sentença terminativa causa a extinção da ação sem julgamento do mérito. O pedido do autor não é apreciado por algum vício da ação. E você pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto lendo um material didático complementar disponível na sua área do aluno. Agora, meus alunos, vamos aprender a estrutura de uma sentença. O artigo 489 do Código de Processo Civil determina três elementos essenciais à sentença, e são eles: o relatório, os fundamentos e o dispositivo. No relatório, é necessário constar os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. O relatório é importante para demonstrar que o processo ocorreu conforme as exigências processuais dispostas em lei, ou seja, que houve regularidade procedimental. Em seguida, temos os fundamentos, também muito importante. Aqui, o juiz deve expor os motivos que o levaram a formular o seu convencimento sobre os fatos narrados e a decidir sobre o caso. A fundamentação costuma ser mais extensa, pois é nela que serão considerados todos os elementos relevantes do processo, como as provas, as alegações, as disposições legais, doutrinárias, jurisprudenciais, entre outras. É necessário que o juiz considere e examine todos os elementos que lhe foram apresentados, pois a ausência de fundamentação é vício grave e gerará uma sentença nula, pois a nulidade é absoluta. Por fim, nós temos o dispositivo, sendo a parte conclusiva da sentença, a que representa o comando da decisão tomada pelo juiz. Ele decorre diretamente da fundamentação e é responsável por declarar a procedência ou a improcedência dos pedidos das partes e gerar os efeitos práticos da sentença judicial. Antes de encerrarmos a nossa aula de hoje, vamos falar sobre alguns detalhes práticos de uma sentença. Em primeiro lugar, a sua estrutura. Toda sentença deve conter o número do processo, o nome da parte autora, o nome da parte requerida. Em seguida, o título da sentença e logo abaixo, o relatório, seguido da fundamentação e do dispositivo. O juiz sempre finalizará a sentença com a expressão publique-se, registre-se, intimem-se, ou simplesmente com a sigla PRI. Depois temos o fechamento com a data e a assinatura do juiz. Então é isso, meus amigos, por hoje nós vamos ficando por aqui e para a complementação do conhecimento de vocês, orientamos que
realize a leitura do material didático que se encontre em sua área do aluno. Então, aproveite os estudos e até o nosso próximo encontro.